Bom dia, igreja. Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Amém? Então, hoje fui incumbido aqui de trazer a palavra de Deus aos irmãos. É uma pequena mensagem, uma pequena meditação, mas que sempre, quando você fala da palavra de Deus, sempre tem alguma coisa que nos serve. A palavra de Deus não vem em vão. A palavra de Deus é ensinamento para nós. Vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor está nos concedendo mais um dia maravilhoso, este dia que viemos à sua casa para te adorar, para te agradecer, meu Pai, pois hoje sabemos, todos nós sabemos que é o dia do Senhor. Graça te damos, Pai. A nossa gratidão é eterna. Em nome de Jesus, abençoa a tua palavra, Pai, e que ela traga algo confortante para aquele que espera, para aquele que veio aqui hoje, à procura de paz, porque é o que mais precisamos, paz, para vivermos em paz. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém? E graças ao Senhor. Naquele dia, mas que dia? O dia em que Jesus ensinava naquela praia o seu evangelho. Eu diria, ele ensinava a teoria do evangelho. E como sempre, havia grandes multidões. Então, aquele dia, Jesus já caía a tarde, e Jesus disse: Passamos para o outro lado. E então subiram ao barco e foram atravessar. E outros barcos o seguiam. São detalhes importantes até, né? E eis que de repente a noite se fechou. Como sabemos, o dia é real, mas a noite chega. A noite também é real. E a noite geralmente
traz medo, principalmente para quem está em alto mar. Ali eram todos eles pescadores, fatalmente homens acostumados a estar no mar. Mas aquele dia, a palavra diz que as ondas eram tão altas, a tempestade era tão grande, que as ondas já estavam, quase que cobriam o barco, e o barco estava a encher-se de água. Então, claro, houve medo. E então, os discípulos desesperados foram ter com Jesus, que estava na polpa do barco, dormindo diz ali, no seu travesseiro, tranquilamente. Como realmente é de costume, nós que cremos na palavra de Deus, cremos nas promessas de Jesus, quando nos vimos com dificuldades, quando nas nossas vidas há temporais, nós temos que o quê? Procurar a Deus. Porque é uma promessa de Jesus, que ele disse que estaria com nós todos os dias até o final do século. Então, os discípulos foram ter com Jesus, que dormia calmamente. E então falaram para ele: Mestre, não te importa que pereçamos? Ora, vocês acham que Jesus não se importaria com os seus discípulos, assim como não se importaria com nós? Deus se importa com todos nós. Nós somos as coisas mais importantes para Deus. Deus nos ama muito, muito mais do que imaginamos, embora não mereçamos. Então eles perguntaram: Mestre, não te importa os que pereçamos? Claro que se importa. Então, meus irmãos, vocês acham que Jesus, ao sair de lá da praia, ao fazer o convite com eles, passamos para o outro lado, e já era de tardezinha, já se fechando a noite. Vocês acham que Jesus não sabia que viria aquela tempestade? Sabia. Claro que sabia. Jesus é Deus. Mas o que Jesus queria fazer? Ele ensinou durante o dia a teoria do seu evangelho. E agora, ele queria ver os seus discípulos fazer na prática, exercitar a prática do que ele ensinou. Porque, meus irmãos, geralmente, eu não estou dizendo que são todos, não. Mas sempre há pessoas, sempre há irmãos rodando de igreja em igreja, à procura daquela igreja que ele se sinta bem. E eu acho que, desculpem, não é isso que ele deve fazer. Nós devemos é procurar a Deus. Procurar aquela igreja
Claro que você se sinta bem é importante também, mas procurar aquela igreja que pregue um evangelho genuíno, que pregue a palavra de Deus, e ali, essas outras coisas que sempre há na igreja, deixa passar. Porque senão você não vai achar uma igreja perfeita, para que se molde ao seu bel prazer. Não. Cada denominação tem as suas boas coisas, mas tem aquelas coisinhas que desagradam. Mas isso há em qualquer lugar, até na nossa casa. Ana, tem coisas que os filhos, geralmente você ensina os seus filhos a serem bem comportados, bem educados, mas geralmente tem alguma coisa que vira e mexe e desagrada os pais, não é isso? E os pais têm que ser aí um pouco mais rígidos para corrigir isso. Na igreja você não pode corrigir a igreja. Você, que é o irmão que frequenta a igreja, você não pode corrigir. Mas então aí é hora de você deixar essas coisas para um lado, para que você viva bem dentro da igreja, dentro da comunidade, né? E aprenda o que Deus tem para nós, né? Então, claro, existem aqueles irmãos que andam à procura de algo. Uma das coisas é essa. Outra coisa é aqueles irmãos que procuram aquela igreja que oferecem. Alguém um dia me disse assim, não, mas eu procuro uma igreja que siga a palavra, que me ofereça as demais coisas. Olha onde está o erro das pessoas. Que me ofereça as demais coisas. E tem gente que acha que as demais coisas que a palavra fala lá, né? Lá onde diz, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, há uma grande confusão com certas pessoas. Eles acham que as demais coisas, e que existem denominações que oferecem as demais coisas, sendo o seu bom carro, a sua casa, um bom emprego, e que o irmão não nasceu para ser pobre, não nasceu para sofrer, e que essas são as demais coisas. Mentira. Desculpe lhe dizer. O que Deus lhe promete, lhe oferece, e que Jesus veio para confirmar e nos oferecer, é salvação. As demais coisas que oferece na palavra de Deus é o próprio Jesus. Essas são as demais, essa é a demais coisa que a palavra nos oferece. Porque se nós termos Jesus, nós temos tudo. Temos salvação. E essas outras cositas mais, isso vai aparecendo e sendo acrescentadas também, mas não porque nós estamos de acordo com a palavra. Não. É porque essa é o que a palavra nos oferece. Jesus é a demais coisa. Jesus é a nossa salvação. Então, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? Jesus, ali nesse momento, e quando disse isso, ele mesmo constatou, ensinei a minha palavra, o meu evangelho na teoria, mas na prática, quando fiz o teste com os meus discípulos, o que aconteceu com os discípulos? Eles fracassaram, não passaram no teste.
E Jesus então disse para eles: por que sois tímidos e não tendes fé? Jesus nos oferece isso. Paz é a grande coisa que temos que ter. Porque com paz no coração, aquela paz que Jesus disse que ia nos deixar, a minha paz vos dou, é isso que nós temos que ter. Se você tiver paz no seu coração, as outras coisas você adquire. Mas temos que ter fé naquilo que Jesus nos prometeu, porque a palavra de Jesus, Jesus é Deus, a palavra dele toda vai se cumprir. Mas nós temos que ter o quê? Fé. Nas piores tormentas das nossas vidas, nas piores tempestades, nós temos que ter fé. O rei Davi teve muito. Não pense que ele, porque ele era rei, porque ele foi o grande rei Davi, que ele não tinha tempestades na sua vida. E muitas. Se você ler a palavra, a passagem de Davi, vocês vão ver que ele teve muitas tormentas, muitas tempestades. Mas ele mesmo disse, lá no Salmo 23, no versículo 4, ele diz que ele não teria medo, que passaria pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, meu irmão, se você realmente crê no Senhor Jesus e tem fé que realmente Ele está com você, o resto é resto. Você vai passar tranquilamente pelo vale da sombra da morte. E sempre há aquilo que, para chegar aos campos verdejantes, nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Isso é o que o rei Davi nos mostra lá. E nós também. O mundo hoje está em conflito. O mundo hoje está atormentado. Há guerras. Uma guerra que começou disse o interventor lá, que era apenas um teste que já matou quantos inocentes, quantos civis, quantas pessoas. E era um teste, e já dura mais de 100 dias, não é isso? Então o mundo está passando por tormentas, na sua, exatamente o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Ele diz, vocês não vão ter só uma bonança sempre, não. No mundo tereis aflições. Hoje nós temos guerras aí que estão andando. Terremotos, há 2 meses, se não me engano, 3 meses atrás, deu um terremoto, matou centenas de pessoas, neste tempo que estamos numa evolução enorme, as tecnologias viram, derrubou edifícios fantásticos lá, enormes, matou os edifícios não quer dizer, mas matou centenas de pessoas. Há deslizamento de terras, agora há pouco tempo aqui no nosso país, matou centenas de pessoas, de irmãos lá. Então o mundo está em aflição. Jesus disse isso. Então, meus irmãos, eu espero que esta palavra traga a vocês o que deveremos procurar. Com fé, sempre com fé. Porque Jesus nos prometeu que estaria com nós até o final dos séculos. Amém? O pastor vai nos colocar em oração para agradecer a palavra.